Paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 12, mas antes vamos fazer a leitura do tema do trimestre. Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Como eu disse, hoje nós vamos falar da lição de número 12. Essa lição será ministrada nas igrejas no dia 21 de setembro de 2025. Está sob o tema A Redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 6, que está escrito: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade aplicada nos ensina que fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Jesus Cristo. Os objetivos da lição são 3: compreender a redenção como uma intervenção divina para salvar a humanidade. 2, ressaltar que o Filho de Deus é o único e o verdadeiro mediador da redenção. 3, saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo. Meus queridos irmãos, como eu tenho feito esses dias atrás, também a outras aulas, eu gostaria de pedir a sua ajuda, se você puder nos ajudar comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, tá? Fazendo com que a plataforma ela entenda que este canal ele é interessante para outras pessoas. Então, se você puder, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, tá bem? Se inscreva, comente, compartilhe, nos ajude da forma que você puder e principalmente nos ajude também em oração. Antes de começarmos a lição também, eu quero apresentar o material do novo trimestre. Esse é o material do novo trimestre, tanto a lição do professor quanto o livro de apoio. E o tema do novo trimestre, do quarto e último trimestre do ano de 2025, será personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Tá bem? O livro de apoio também traz o mesmo tema, óbvio, se é um livro de apoio, ele só pode ter o mesmo tema, e escrito pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, que também é o comentarista do quarto e último trimestre do ano de 2025. Tá bem? Pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus, né, conhecida pelo seu formato de baleia, em Brasília, no Distrito Federal, Ministério de Madureira, o qual pastoreou por 22 anos, economista, pós-graduado em administração financeira pela FG, Fundação Getúlio Vargas, né, do Distrito Federal, bacharel em teologia, autor de 15 livros, vice-presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e família e palestrante para obreiros e líderes. Então, nós vemos aí um currículo, um know-how muito interessante para o nosso próximo trimestre. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes para a classe dos adultos da editora Betel. Corra, adquira o seu ou os seus, se você puder, né, os seus materiais, para que nós tenhamos aí um quarto e último trimestre bastante interessante, assim como tem sido todos os outros, né? Então, nós temos aqui na lição de número 12, e como nós vimos, o comentarista deste trimestre foi, ainda temos uma aula, né? O bispo Abner Ferreira. Ainda temos mais um trimestre, tá? Então, como nós vemos hoje, nós temos muitas coisas interessantes para apresentar, tá?
o nosso pedido, o nosso agradecimento pelo seu apoio, pelos seus comentários, tá? Pelas suas dicas, pelas observações, por tudo que você tem feito para nos ajudar para que este canal cresça e se torne relevante na obra de Deus. Tá bom? Como eu disse, lição de número 12, a redenção em Cristo. Nós já lemos o texto áudio, já lemos a lição, então vamos entrar na nossa análise aí, como sempre fazemos, né? Separamos algumas palavras e frases para que orientem o nosso pensamento, dirija o nosso, dê ordem, né? Classe ao nosso pensamento, na nossa análise. A primeira coisa que nós temos, então, que nós vemos é a palavra, o que nós vamos falar em toda a lição é a palavra redenção. Se eu puxar já bem adiante para nós já termos um norte, vamos dizer assim, redenção quer dizer, a grosso modo, segundo o dicionário apresentado pela lição, o resgate do homem por Jesus Cristo através de sua morte. Então, nós temos um resgate. E podemos pensar aqui o que é um resgate, né? Nós temos usado bastante e vamos novamente ver aí, nós temos muitos assuntos no que pensar no quesito resgate. Nós temos resgates de todas as maneiras, no ar, na terra, no mar, em montanhas, em muitos ambientes, às vezes, né, inóspitos, perigosos, em que é necessário ou alguém desavisado ou, por causa de algum acidente, ele acaba indo parar ou acaba ficando preso nestes lugares. E é necessário que se faça o seu resgate, né? A sua redenção, o tire, o livre dali e o mais rápido possível, porque o interessante não é somente o resgatar, mas resgatar com vida, e, se possível, a maior integridade física possível. Quando olhamos, então, para isso, já temos uma ideia, mais ou menos, do que nós vamos estudar na lição de hoje, que é a questão da redenção. Esta redenção, obviamente, é em Cristo Jesus. Quando falamos de redenção, de resgate, nós estamos lembrando de que alguém está numa situação muito perigosa e ele precisa ser retirado, resgatado desta situação, deste local, como já vimos, do lugar, e assim sucessivamente. Porém, né, nós continuamos lendo e nós vemos, então, no texto áureo, o Evangelho de João, capítulo 14, 6, muitíssimo conhecido pelo povo evangélico, muito conhecido pelo povo evangélico, e que nos mostra, né, que o caminho, quer dizer, quando você vai fazer um resgate, dependendo do lugar, você precisa traçar um plano para chegar até o lugar, para chegar até o local em que se vai fazer o resgate, em que se vai fazer. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando se chama, né, a equipes especializadas, o resgate não é tão fácil. Então, eles vão traçar um caminho, eles vão pesar prós e contras, as dificuldades, o menor tempo possível. Tudo isto será levado em consideração para resgatar. Tá bem? Então, vamos pensar o quê? Neste trajeto, neste projeto, nós temos um trajeto, um caminho ou algo que vai ser desenvolvido. Tá bem? Então, nós vemos que o caminho, aqui para a nossa lição, já também adiantando, o caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como existir a redenção de um ser humano, a não ser que seja pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós temos também, na verdade aplicada, que existem condições, veja, condições para desfrutarmos das bênçãos da redenção. Quando falamos em condições, nós falamos em poréns, em ser. Quando nós falamos em condição, nós pensamos em algo que é necessário ser feito, que é necessário que aconteça, além de uma coisa, aconteça também outra, para que a totalidade seja alcançada por este plano. Então, nós temos as condições. E a lição nos mostra 3 condições, na verdade, aplicada, que é: a primeira é fé, a segunda, nós temos o arrependimento e a perseverança. Então, veja,
é um caminho a trilhar, né? A fé é aquilo que vai me levar a acreditar, a crer na pessoa ou naquilo que vai ser feito para resgatar a minha alma. O arrependimento é eu chegar à conclusão que o que me levou até ali, a culpa é minha e de mais ninguém, e que eu preciso me arrepender. Eu preciso ter na consciência que o que eu fiz estava errado, ou está errado o que eu estou fazendo, e que eu preciso voltar atrás deste caminho de erro para que eu consiga obter o resgate, ser retirado. E o terceiro passo é a perseverança. Quer dizer, não há perseverança em voltar para aquele lugar, quer dizer, continuar fazendo errado. Mas no arrependimento eu vou entender o erro e vou tentar fazer totalmente o contrário daquilo que eu estava fazendo. E perseverar, quer dizer, continuar neste caminho de acerto, continuar neste caminho perseverando agora no caminho certo. Caminho certo que eu aprendi através da fé, tá bem? E que a fé me trouxe este arrependimento. E o arrependimento eu vou perseverar dentro desta ideia de que tudo que eu estava fazendo está errado e a partir de agora eu não vou mais fazer aquilo que eu estava fazendo, farei totalmente o contrário daquilo que estava fazendo. Obviamente que o ensino, né, deste caminho que está errado e que agora precisa ser refeito, ele vem através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos esta ideia de que a fé, o arrependimento e a perseverança, ele só tem... E a perseverança só tem validade a partir quando esta ideia ela vem fazer parte da minha vida. Por quê? Veja, quando nós olhamos para a lição como nós estamos tratando, né? E eu me equivoquei, não li o motivo da oração para que mais pessoas reconheçam Cristo como seu único Redentor, não li o esboço da lição, né? A introdução, ponto de número 1, a promessa de um Redentor se cumpre, a suficiente e perfeita obra redentora e os resultados do plano divino da redenção. Ora, por que nós temos toda esta introdução? Porque o homem não teria, e eu coloquei aqui entre, né, que ainda não tem, o homem não teria, não teve, não tem e nunca terá condições de remir, quer dizer, de resgatar a si mesmo, tá bem? De redimir, da palavra redenção a si mesmo. Tá? Por mais perfeito que o homem parecesse ser, as suas injustiças e o seu pecado tornam os seus sacrifícios, quer dizer, as suas justificativas, as suas tentativas, como disse Isaías, como trapo de imundícia. Quer dizer, nada daquilo que nós fizéssemos, façamos ou faremos pode nos ajudar nessa questão, como nós veremos mais adiante, por causa do quê? Né? Qual é a causa de nós chegarmos a esta conclusão de que o ser humano ele não tem condições, não tem condições do quê? De remir a si mesmo. Ora, se assim fosse, não precisaria o nosso Deus enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Apesar de todo o pecado estar no homem, o homem por si mesmo não tem como expulsá-lo da sua carne, não tem como expulsá-lo da sua natureza. É da natureza do homem, depois da queda de Adão e de Eva, a sua natureza totalmente pecaminosa, e o homem não tem condições, por mais que ele faça. Ele pode subir escada, descer escada, subir montes, descer montes, acender velas, apagar velas, ele pode fazer o que ele quiser, né? Alguns até infelizmente usam aí essa muito primitiva arte da sua de se infligir
a si mesmo dores, né? Então, eu não sei qual é os termos que a gente pode usar ainda, mas nada disso, ainda que o homem chegue a este extremo, de nada adiantará, de nada adiantará. Porque nos traz a ideia do Antigo Testamento que para o injusto, para o pecador, ele ser remido, ele ser resgatado, precisa da ideia de um resgatador. Mas esse resgatador não pode estar na mesma condição daquele que precisa ser resgatado. Tá? Ele não pode ter pecado, ele não pode ter mancha, ele não pode nem ter nenhum tipo, vamos dizer assim, de mancha que venha a prejudicar o sacrifício, porque é necessário que o sacrifício seja perfeito. Então nós olhamos para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, pensando porque o homem não teria e ainda não tem, né, condições de remir a si mesmo. Talvez hoje, nós vemos muitos falsos profetas ensinando que o homem pode fazer alguma coisa para agradar muito a Deus, ajudar, no caso, né? Ajudar a Deus na obra redentora, no sacrifício vicário, que o homem pode apresentar sacrifícios, que o homem pode fazer, que o homem pode desfazer, cooperando com Deus no seu plano de redenção. Ora, isto não passa do mais ledo engano, da grande mentira, das falsidades, das falcatruas que o inimigo tem lançado nos dias de hoje. E o importante é lembrar que ele não está usando pessoas estranhas à nossa ideia, à nossa religião, pessoas estranhas às nossas doutrinas. Não, ele está usando pessoas de dentro do rebanho, do meio do rebanho. Ele levanta de quando em vez um ou outro aí para trazer uma ideia totalmente antibíblica para que o homem alcance a redenção. E nós sabemos que ele não pode. Ele não pode porque o homem não tem condições de remir a si mesmo. Como eu já disse, ele pode chegar ao extremo de derramar o seu próprio através de sacrifícios, né, de autoflagelos, mas isto de nada tem valia, de nada tem valor, porque o homem não pode, né, o pecador derramar sangue pelo próprio pecador. Não, nós vamos ver um pouco mais adiante, lendo assim, né? Na introdução da lição, eu separei algo que está na própria lição, que está assim, ó, como resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção pela fé e arrependimento. Aí você me pergunta, o que é isto, irmão Maurício? Veja, o Senhor, ele envia, veja, que quem exige o sacrifício é a lei. Óbvio que quem exige a lei, que eu digo, a lei como plano divino. Então, a lei de Deus vai exigir. E, obviamente, o Senhor sabe que não tem ninguém, nenhum justo sequer. E, para isso, como nós vamos falando em outras lições, ele separa o seu Filho unigênito para consumar. Ele é o autor e consumador desta fé. A obra perfeita de redenção planejada antes da fundação do mundo. Tá? E como resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção pela fé em Cristo e pelo arrependimento, é possível o ser humano ser resgatado. Veja, redenção, resgate, resgatado. Então, como o único meio possível do homem ser resgatado? Através do resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção pela fé, veja novamente, pela fé e arrependimento. Então, nós temos aqui duas condições. Das três condições que nós tínhamos anteriormente, agora nos é apresentado duas. Então, o Senhor Jesus Cristo sendo oferecido como sacrifício, e este sacrifício para o resgate do homem, ele é suficiente. Quando nós pensamos novamente na palavra suficiência, nós vamos pensar que nada mais é preciso para que algo aconteça. O algo aqui é o quê? A redenção. Ora, não é, ele é suficiente e é glorioso. Por quê? Porque é um plano divino. Ora, e como o plano divino, ele não pode falhar, ele não falha, ele não deixa arestas, ele não deixa brechas, ele não deixa pontas soltas para que
alguém possa, num futuro distante, ou num futuro próximo, ou num futuro, ele acusar Deus de injustiça na realização do seu plano de salvação. Não tem como. E é por isso que nós olhamos e pensamos nesta questão. Plano divino. Se o plano é de Deus, obviamente o plano é perfeito. O plano é perfeito. Aí alguns podem até levantar as perguntas das intercorrências, dos percalços que aconteceram. A queda do homem, o erro de alguns, o erro de outros, erro de homens, erros de mulheres, falhas do ser humano. Mas veja, em nada disto, o plano de redenção, o plano divino de redenção, ele foi afetado. Por quê? Todos estes percalços já estavam previstos desde a eternidade. Então, Deus nunca precisou de um plano B, de um plano C, de rever o plano. Deus nunca precisou mudar os seus planos. De maneira nenhuma. Deus sempre teve sob controle o seu plano de redenção, tá? Cuja consumação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos a suficiência e do suficiente e glorioso, quer dizer, o resultado. Qual é o resultado? Né? É o quê? O resultado é o plano divino de redenção que... Mas, irmão Maurício, é necessário que retome estas palavras? Sim. Por quê? Veja, plano divino de redenção, quantas pessoas não se machucaram, vamos voltar aos resgates, tentando fazer alguma coisa, se achando expert em alguma área aí da sobrevivência. E nós cansamos de ver em noticiários pessoas que achavam, né, que eram mestres, experts, não, porque eu já subi o monte tal, o monte tal, o monte tal, e depois vai subir aí um pico qualquer e acaba ficando por lá mesmo, por lá mesmo. Isto já tira de nós a ideia de que, por mais certeza que nós tenhamos nos nossos planos humanos, eles sempre serão falíveis. Eles podem acontecer, não é que eles podem, 99,9% das vezes, tudo aquilo que nós achamos que somos suficientes, o tiro sai pela culatra, né? O plano não dá certo. Então, veja, como resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção, primeiro, pela fé. E segundo, o arrependimento. Tá bem? Veja que, muitas vezes, este plano, para fazermos parte deste plano, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nós acreditamos. É nos esvaziarmos para sermos cheios desta certeza de que Deus pode resgatar a nossa vida, a nossa alma, porque o seu plano divino de redenção, ele é suficiente e glorioso para resgatar a minha alma. Mas para isso eu preciso me esvaziar. Para me esvaziar eu preciso de fé. Fé a tal ponto de acreditar que aquele por quem eu estou deixando tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu acho de lado para acreditar totalmente nele. Veja, alguns criticam a questão de quando algum pregador ou algum professor, ele vai dizer assim, é uma fé cega, é uma fé, é uma confiança infantil, sabe? Aquele momento em que o filho, muito pequeno, está numa altura considerável e o pai ou a mãe simplesmente abre os braços e a criança se lança para os braços. Veja, ele está numa fase de inocência que ele acredita, ele sabe que o seu pai ou a sua mãe não vai deixá-lo cair. Não vai. Então ele simplesmente pula. Então é por isso que nós dizemos que a fé é algo praticamente, é um pulo no escuro. Você não sabe se tem alguma coisa ali, você está indo. Você não sabe se tem algo para pisar, uma plataforma, uma prancha, uma estrada, uma rua, ou o que quer que seja. Mas pela fé eu vou fazer. Vou fazer por quê? Porque é um plano divino, é um plano de Deus. E quando eu penso nos planos de Deus, eu vou ver todos eles sendo infalíveis. Tá? São planos infalíveis. E o plano de redenção, ainda mais, ainda mais. Tá? Então, a redenção pela fé e pelo arrependimento. Obviamente que para que eu seja resgatado, tá, ou remido,
de uma determinada situação, eu tenho que me arrepender de estar ali. Eu tenho que me arrepender. É igual uma pessoa que ela se coloca numa situação, ela coloca a sua vida numa situação de risco. E é um risco que muitas vezes, 100% das vezes, não consegue voltar para o lugar seguro. E fica ali, sei lá, suspenso, preso em alguma coisa, e não tem como. Quer dizer, mas para aquela pessoa ser resgatada, ela precisa se arrepender. Ela tem que pôr a mão na cabeça e dizer: que besteira que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Porque a partir do momento que a fé, o arrependimento, ele opera na minha vida, eu simplesmente me deixo, né? Como as pessoas vão fazer um resgate marítimo, né? Um resgate nas águas. A pessoa que precisa de resgate, ela não pode ficar se debatendo, porque senão ela coloca também em risco a vida daquele. Não é o caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos trazer aquilo que nós entendemos, aquilo que nós podemos formular na nossa mente. A pessoa, ela precisa, ou aquele que vai resgatá-lo, vai esperar ele ficar se debatendo, ele, ela, se debatendo até não ter mais forças, para perder todas as forças. Aí sim ele chega próximo, ele vai tomar nos seus braços, vai mobilizar a pessoa e vai trazer seguramente para as margens ou para fora da água ou do mar. Se assim não fosse, seria um perigo ele chegar perto, porque a pessoa, a força praticamente triplica numa situação de risco de vida. E, com certeza, iriam submergir tanto o resgatador quanto aquele que precisava do resgate, e aí a situação fica muito pior. Quando nós nos arrependemos, nós simplesmente nós deixamos de lado toda a nossa axiologia. Deixamos de lado. E pela fé, nós nos entregamos ao resgate, quer dizer, nós paramos de nos debater, nós paramos de, sei lá, tentar correr, pular, subir, descer. A gente simplesmente deixa de lado todas as ações humanas, agora vamos lá, ações humanas, para acreditar única e exclusivamente na suficiente e gloriosa ação do plano divino de redenção. Eu simplesmente me entrego, eu deixo que Deus faça, eu deixo que Deus venha agir na minha vida. Tá bem? No ponto de número 1.1, nós temos aqui o grande plano de redenção, tá? E nós vamos sempre, agora ele é chamado também aqui suficiente e glorioso, e agora grande plano de redenção. O que é que nós podemos aprender dentro do ponto de número 1? A promessa de um Redentor se cumpre. Quer dizer que agora ela está sendo levada a cabo. Foi prometido e agora está acontecendo aquilo que foi prometido. O Redentor, como diz o texto, a parte de número 1, a promessa de um Redentor se cumpre. Se cumpre. Então, aquilo que foi dito agora está acontecendo. Então, não havia chance nenhuma de a raça humana ser salva, porque éramos pecadores. Veja, eu coloquei aqui a situação que nós não tínhamos condição, e a condição é esta aqui, de não nos remirmos a nós mesmos. Qual era a condição? A raça humana é pecadora, fadadas à morte eterna. Tá? Este é um peso muito grande, principalmente para aqueles que desejam ser salvos, resgatados. É reconhecer esta situação. Um dos maiores problemas que nós vemos em outros tipos de resgate é que o ser humano nunca quer reconhecer a sua condição miserável. O Estado, tá? Como diz assim, o Estado nas últimas, mas ele não quer reconhecer, ele não quer se entregar. Ele não quer chegar à conclusão. Talvez ele até chegou à conclusão de que sua situação é irreversível, mas ele não quer ser. Ele não quer ser. Tá? Ele não quer ser resgatado, ele não quer ser salvo, ele não quer deixar aquilo que está colocando sua vida em risco. E a situação é esta: pecadores fadados à morte, tá bom? Eterna. Então a questão de pecadores fadados à morte eterna quer dizer que as nossas condições
não tínhamos condições de salvação, porque ou de remirmos a nós mesmos, porque as nossas condições eram extremamente perigosas. Veja, os nossos pecados invariavelmente nos levavam à morte eterna, quer dizer, a segunda morte. Esta segunda morte ela é chamada de lago de fogo de enxofre, ou mais conhecido como inferno. Outra situação interessante é que os neopregadores, né, que eles querem ser mais bonzinhos do que Deus, não, porque no hebraico, porque no grego, porque no latim, porque nos originais esta palavra não existe. E quantas pessoas estão caindo neste conto do vigário, tá bem? De que nós somos pecadores fadados à morte eterna. A única situação de resgate, de redenção dentro desta situação é o resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção pela fé e arrependimento, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? E não são poucos, e até cristãos de boa fé. Mas por quê? O caminho opcional aqui, vamos chamar de opcional, o caminho opcional aqui é um caminho de tranquilidade, tá? Um caminho que eu não preciso sentir culpa, um caminho que eu não preciso me arrepender, um caminho que eu não preciso de um resgatador e um caminho que eu posso trilhar da maneira que eu bem entender. Mas, né, como diz, há muito tempo eu li essa frase, não me lembro onde, mas eu li essa frase, que não existe pecado. Era mais ou menos a ideia. Só que ele trazia sempre a lembrança que onde não existe pecado, não existe misericórdia. Então, o que é normal para você fazer isto, para o outro também vai ser. Porque onde não há pecado, não há misericórdia. Tá? E a misericórdia nós sabemos que é não recebermos aquilo que merecíamos, né, dentro da graça. E dentro da misericórdia nós temos o receber o que não merecemos. Tá? Não receber. No caso, o perdão é fruto da misericórdia. Nós recebemos o que não merecemos. Tá? E na graça, o que nós fazemos? Né? Na graça, nós recebemos o que não merecemos. E na misericórdia, nós não recebemos o que merecemos. Então, nós temos aí, não um jogo de palavras, mas um complemento da ideia de que a graça complementa a misericórdia. Tudo isto baseado em amor, assentado na justiça divina. Na justiça divina. Então, a ideia hoje é que não existe, né? Não, porque nos originais, porque isso, porque aquilo, não existe essa palavra de inferno e tal, e vem gente, brasileiras, só porque são casados com judeus, eles acham que eles conhecem tudo agora. E eles também, óbvio, eles têm que defender agora a cultura que eles estão vivendo. Eles têm que fazer isso. Mas eles estão prejudicando o ser humano e a si mesmo com doutrinas e ensinos de homens. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não havia chance nenhuma da raça humana ser salva, porque éramos e somos aquele aí, diz, até os crentes, irmão Maurício, não, os crentes eles são remidos, resgatados. Continuamos pecadores, porém resgatados em Cristo Jesus. O nosso pecado foi remido, o nosso pecado foi pago, mas continuamos sendo ser humano. E o pecado ainda habita na nossa carne. Se nós não tomarmos cuidado, com certeza nós vamos nos desviar do caminho da graça. Porém, a ideia que eu quero trazer é esta: pecadores fadados à morte eterna. Quer dizer, não tinha como escapar deste caminho. Não existia modo, chance, maneira, a não ser o que foi traçado dentro do plano divino de redenção, que é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós temos no ponto de número 1, 2, que nós temos aqui, o ponto redenção só em Jesus. Tá? E eu separei, né, este parágrafo, vamos dizer assim, que somente, só a ideia é esta, somente, não existe. Quando eu falo de suficiência, eu estou falando somente.
Somente o Filho de Deus pode oferecer redenção à humanidade. 3 pontos. Tá bem? Eu coloquei reticências, porque tem mais uma ideia aqui dentro, mas eu procurei concluí-la desta maneira. Então, somente o Filho de Deus pode oferecer redenção, resgate à humanidade. Que humanidade pecadora, fadada à morte eterna. O livramento desta situação só pode ser vindo dentro do plano divino de redenção, pela fé e arrependimento na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o resultado suficiente e glorioso deste plano traçado por Deus. Então nós temos a ideia aqui de somente limita. Somente isto, sem somente ser. Somente uma coisa só pode acontecer, que é o resgate, se e somente se ele for oferecido pelo sangue ou pelo Filho de Deus. Pelo Filho de Deus, que é o sacrifício para a nossa redenção. Então, Deus, o Filho de Deus pode oferecer redenção à humanidade. Somente o Filho pode. Tá bem? Lembra daquela condiçãozinha lá de exata? Somente se e somente se? Se e somente se? Aquele Deus, eu sempre uso ele, né? A flechinha apontando para os dois lados. Se e somente se. Isto está limitado. Só pode acontecer isto se for através disso. Sem isto, o restante, nada disso aqui pode acontecer. Tá bem? Qual é aqui a ideia? É o Filho de Deus. Somente ele pode oferecer à humanidade, redenção à humanidade. Tá bem? Vamos para o ponto de número 1.3. Bem que nós podemos alongar um pouco mais aqui. Tá? Lembrando a ideia que se oferece hoje muitos meios, né? Ofertas, sacrifícios humanos, passa pelo batente não sei da onde, pela rua de sal, pelo caminho no Abá, pela água do Jordão, é tudo muito bonito. Ninguém é contra, ninguém está falando mal da Terra Santa. Até oramos, né? Haja paz pelos que oram por Israel. Mas veja, a partir do momento em que nós pegamos elementos geográficos, humanos, terrenos, para tentar aperfeiçoar o plano divino, nós estamos pecando. Tá? Eu também tenho vontade, eu gostaria de ir, eu gostaria, se um dia Deus me desse condições, de conhecer a Terra Santa. Mas pode ter certeza que eu não vou trazer água do Jordão, não vou trazer a terra não sei de onde, pedaço não sei, talvez eu vou trazer fotos. Né? Se Deus um dia, não é não é prioridade dos meus planos. Mas se um dia o Senhor, para as pessoas não pensarem que somos contra, não é nada disso. O problema é que estes novos judaizantes, eles estão trazendo essas ideias. Tem pessoas já batizadas aqui, pastores, presidentes, indo até Israel, indo até o Rio Jordão e se batizando. Veja que coisa extraordinária. Quando a Bíblia diz, há um só batismo, não, mas isso aqui é simbólico. Não existe isto, meu irmão. Você está confundindo a mente dos mais fracos. Tá? Quer fazer isso? Faça, mas não traga, não tire foto, não mostre para a sua igreja. Vai dar uma ideia errada. Ué, mas ele já não era batizado? Por que ele batizou de novo? Ah, porque batizou no Jordão? Ah, então quer dizer que as águas... Veja que até um próprio leproso, ele olhou e disse assim, mas tem que ser no Jordão? Uma água tão suja, tão barrenta? Ora, eu tenho Abana e Farfar nas minhas terras, muito mais limpas. Mas a ideia não estava na água. Veja, o milagre estava em obedecer o profeta. Não era um, não eram dois, não eram três, não eram quatro, eram 7 mergulhos no Jordão. Mas a questão da cura está na obediência deste homem à palavra de Deus transmitida pelo profeta a ele. Ele simplesmente fez. Ele quase pede a bênção. Se não tem um escravo do lado dele para dizer, mas já deu 5 mergulhos, o que custa dar mais 2? Sei lá, deu 4 mergulhos, o que custa dar mais 3? E ele simplesmente obedeceu a uma menina e a um servo. Então veja que a bênção está condicionada à obediência, tá? Não a elementos, mas à obediência à palavra de Deus, tá? A palavra de Deus. Então, somente o Filho pode oferecer redenção à humanidade. Mas para fazer, veja, contudo, porém, entretanto, né, isso aqui vai um pouco mais, é outra condição,
para concretizar o plano de redenção, o Filho de Deus ressuscitou. Veja, como nós estamos dizendo em todas as lições, se Jesus Cristo não ressuscitasse, o cristianismo seria mais uma religião igual às outras, sem saída, sem futuro, sem algo que o ser humano pudesse receber da parte deste Deus. Tá bem? Então, quando nós vamos para o ponto de número 3, agora a obra redentora, eu separei este trecho que diz: e que havendo feito por ele, veja, por ele, a paz pelo sangue dele, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, esta é a obra. Então, no ponto 2, nós temos a redenção, que é Jesus, né, o sacrifício, o plano da redenção. Nós temos o sacrifício da redenção, que é Jesus Cristo, e agora nós temos a obra redentora, que foi feito tudo por quê? E que, feito por ele, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo. Por quê? Porque nós estávamos na ira de Deus, separados de Deus, afastados de Deus. Nós perdemos, né, vamos dizer, tinha um pastor amigo meu que dizia assim: como é que eu posso perder algo que eu nunca tive, que eu não recebi? Tá? Não é esta a ideia, é que eu me lembrei disso aqui. Mas veja, reconciliar-se consigo mesmo. Por quê? O pecador, ele está totalmente afastado de Deus. O pecado afasta, nós vamos ver, afastado de Deus. Veja que a ideia aqui em cima é reconciliar, é trazer para perto de novo. Tá? Porque quando algo se afasta, né, eu já usei também esta figura do casamento, da conciliação, da reconciliação, se possível, se não, infelizmente, vai haver a ruptura deste casamento, a ideia é praticamente a mesma. Veja, e que havendo feito por ele, quer dizer, por Cristo Jesus, a paz pelo sangue de Cristo Jesus, quer dizer, aqui está da sua cruz, quer dizer, do seu sacrifício. No plano divino, para que fosse suficiente e glorioso, era necessário que Cristo padecesse, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. E por meio dele, novamente Jesus, reconciliasse, trouxesse a amizade, a paz. Veja que o homem sem Deus, ele não tem paz. O homem no pecado, ele não tem paz. Ele não tem alegria, ele não tem satisfação, ele não tem perspectivas. O homem sem Deus, ele está perdido. Como diziam os hinos antigos, o homem sem Deus é um réu. É um réu. Então, nós vemos aqui o que a obra da redenção faz. Ele traz, por meio dele, ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Quer dizer, todos os seres humanos perdidos são reconciliados com o Pai e são reconciliados com Cristo, quer dizer, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. A ideia é de trazer a si, ele faz o sacrifício para que aqueles que estão perdidos venham a ele mesmo todas as coisas. Então, a obra de redenção. Tá bem? Quando vamos para o ponto de número 2, a suficiente e perfeita obra redentora, nós temos, na introdução do ponto de número 2, e eu separei este parágrafo que diz assim: a consumação desta obra é um testemunho da provisão divina de salvação. Tá? Qual é a consumação? Jesus Cristo de Nazaré. Veja, resultado do suficiente e glorioso plano divino de redenção pela fé. Nós não tínhamos nenhuma chance. A raça humana, porque somos pecadores fadados à morte eterna, quer dizer, ao inferno. E somente o Filho de Deus pode oferecer a redenção, somente, como nós já dizemos. E a ideia aqui de consumação, né, dentro do plano divino, é que Jesus Cristo é o autor e é o consumador, como nós acabamos de ver aqui. Ele traça o plano divino, e ele também é oferecido
Veja, o plano de redenção do Filho de Deus, ele, além de entregar a morte, entregar-se à morte, ele se entregou à morte, ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ressuscitou. Aqui está a consumação. Nós temos a consumação no brado da cruz do Calvário e nós temos a consumação do túmulo vazio, com todos os fatos que nos é apresentado, independente dos inúmeros aí, das inúmeras tentativas de homens frustrados tentando derrubar por terra uma doutrina tão maravilhosa de salvação. Não se preocupem não, porque só são títeres, são marionetes, né, na mão de quem nós sabemos que usa o ser humano para tentar desvirtuar os outros do plano divino de redenção pela fé e arrependimento na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando olhamos a consumação, quando falamos em consumação, é algo consumado, que está completo, que foi feito, que não precisa, que é suficiente. É o brado, né? Está consumado. A consumação desta obra é um testemunho, quer dizer, é o que mostra para toda a raça humana, para toda a terra, da quê? Da provisão. Deus proverá. Tá? Aqui é Deus provendo salvação. É Deus provendo. Abraão, Isaac, ele pergunta toda hora, né? Onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão, Deus proverá. A provisão que nós precisamos, Deus vai nos dar, meu filho. Então, quando olhamos para a provisão, nós estamos pensando o quê? Que a consumação final, o arremate, tudo que precisava ser feito dentro desta obra, e tudo que foi feito e tudo que aconteceu é um testemunho da provisão. Quer dizer que Deus, além de traçar, além do plano divino, antes da fundação do mundo, tudo que foi necessário, Deus proveu. Tudo que foi necessário. Se olharmos do Gênesis, vamos olhar agora desde a criação do Éden, Adão, Eva, até os nossos dias. Tudo que foi necessário para que o plano divino de redenção ele fosse levado a bom termo, Deus proveu. É por isso que eu disse lá no início que os percalços que aconteceram no meio do caminho não serviu de impedimento e nem também demonstra que houve falhas no planejamento divino para a redenção. Pelo contrário, foi chances de Deus provisionar, de Deus trazer, né, em muitos e muitos momentos, aquilo que era necessário para a continuidade do seu plano, para a sequência do seu plano e para o término satisfeito. Tá bem? Então, o ponto de número 2, que nós temos a suficiente e perfeita obra, voltamos suficiência e perfeição, que é a consumação desta obra, é um testemunho. Quer dizer, são fatos que testificam o quê? Que Deus proveu, né? A provisão divina de salvação. Que a salvação ela foi provida, dada. Esta manutenção foi feita, aconteceu por vontade de Deus. Tá bem? Obviamente que ser salvo e andar no caminho de santidade nunca foi vontade do homem. O homem tem aquela luta que nós traçamos na aula passada, entre a carne e o espírito. Então, a propensão da carne será sempre para o pecado, mas o espírito sempre vai pender para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus. E é por isso que esta provisão ela só pode vir de Deus. Porque do homem natural pecaminoso nunca sairia coisa boa, nunca viria nada. O homem nunca vai buscar. E quando demonstra alguma coisa, algum interesse, ao primeiro sinal de que ele tem que deixar tudo, ele tem que abandonar o velho homem, seus velhos costumes, seus antigos costumes, e tudo aquilo que ele tem na vida, vamos dizer assim, onde ele se escora, ele simplesmente, como o jovem rico, ele se entristece e vira as costas e vai embora. E vai embora. Tá bem? Então, a consumação desta obra é um testemunho da provisão divina de salvação. Não poderia vir do homem esta provisão de salvação. Não poderia. E a consumação, obviamente, de Jesus Cristo.
outra vez nós podemos pensar que não poderia ser qualquer homem. Tá? Tem que ser o Filho de Deus. Por quê? Sem pecado. Veja aqui, pecadores fadados à morte. Aqui Jesus Cristo, sem pecado. Sem pecado. Maravilha? Vamos para o ponto 2.1 que diz assim, a preciosa redenção. Então nós estamos falando agora da suficiente e perfeita obra redentora. Então no 2.1 nós temos a preciosa redenção. Quando usa-se o termo precioso, o que o homem pensa? O que dentro da nossa mente tacanha, do nosso vocabulário extremamente restrito, pequeno, sabe? Pensou alguma coisa sobre o que é precioso? Nós podemos. Tem algum que vai até fazer brincadeira com aquele filme horrível, aquela série, né? Não sei lá, que série, aquele troço, né? Do precioso, do tal do precioso. Então os homens têm uma ideia totalmente equivocada. Por isso no ponto 2.1 eu extraí essa ideia. O ser humano não tem como avaliar o preço da redenção. Quando fala de precioso, por algo mais precioso que nós pensemos, não é a metade da preciosidade do quê? Do preço. Tá? Do preço da nossa salvação. Eu posso pensar em tesouros. Eu posso ajuntar todos os tesouros do mundo. De cima da terra, embaixo do mar, acima dos montes. Eu posso pegar tudo que é de mais precioso, humanamente falando, aqui na terra. Não vai chegar sequer aos pés da preciosidade da redenção. Por quê? Nós não conseguimos avaliar. Quando olhamos João, lá na ilha de Patmos, o Senhor mostrando, revelando a ele a grandiosidade, né, de Cristo, do trono de Deus, da Nova Jerusalém, de todos os acontecimentos, é óbvio que João ele vai buscar dentro do que ele conhece. Ele quer falar sobre um ouro valioso, ele vai falar do ouro de Ofir, que é o mais valioso, era o mais puro, era o mais precioso. Mas se nós pensarmos, será que a rua de ouro ela é feita mesmo de ouro de Ofir? Será que o ouro de Ofir ele chega à grandiosidade do nosso Deus? Então é onde nós vamos nos perdendo. Então o ser humano não tem, é uma realidade, nós não temos como avaliar. O que é um avalista? Você leva uma joia, você leva uma pedra preciosa, ele vai lá avaliar corte, tamanho, cor, isto, aquilo, e ele vai determinar um valor. Para você, para mim, para nós, leigos, talvez nós tivéssemos a intenção, isso aqui deve valer milhões, deve valer milhares. Mas o avaliador, ele pode olhar e dizer assim, não passa de um metal barato. Quer dizer, isto aqui é falso. Ouro de tolo, como chamava-se antigamente. Ouro de tolo. E quando nós avaliamos, segundo a nossa avaliação, o preço da redenção, que nós sabemos que o preço da redenção é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nunca vamos conseguir chegar. Tá? Óbvio que muitos alcançaram pensamentos grandiosos a respeito e entregaram suas vidas mediante este pensamento. Eles trabalharam, serviram a Cristo, pensando, né? Eles até tiveram uma avaliação muito boa sobre o preço da salvação. Então, quando você olha aquele crente, aquele cristão do Antigo Testamento, lógico, Cristo ainda não tinha, mas ele já sabia avaliar a obra de Deus. No Novo Testamento, aqueles que conviveram com Cristo, participaram, e depois da morte e ressurreição, aqueles que conseguiram alcançar, vamos pegar Paulo. Paulo consegue chegar a um patamar de pensamento, a um entendimento do que é servir, estar com Cristo, que ele diz, para mim, estar com Cristo é alegria, é viver. Tá? E o contrário disto é a morte. E o contrário disto é a morte. E ele vai dizer assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Porque se eu estiver vivo, eu estou servindo Jesus. E se eu fechar os meus olhos, eu vou estar com Jesus. E é o que eu desejo, é o que eu quero, é o que eu busco. Não que ele procurasse ou cutucasse a onça com vara curta, mas tudo que Paulo fazia era na intenção de que, se naquele momento ele fechasse os olhos, ele estaria com Cristo. Veja que avaliação que ele conseguiu chegar, e não somente ele, mas muitos outros conseguiram. Mas o ser humano sozinho não tem como avaliar o preço da salvação. Não tem. Porque geralmente algo precioso para o homem nunca está ligado diretamente a Deus. Ou é seu conforto alimentício, o conforto dentro de casa, um conforto financeiro, um conforto, está ligado a alguma coisa da terra para depois estar ligado a Deus. Quem consegue avaliar, tá? Apesar da ideia, o homem não tem como avaliar e não tem mesmo, mas ele tendo Cristo na sua vida, acompanhando o testemunho, a consumação do testemunho, e entendendo a provisão, que a provisão é Cristo Jesus, ele vai chegar a um conceito de avaliação, e a sua vida será administrada dentro desta forma. Né? Nós estamos falando do ponto 2.1, a preciosa redenção. Tá bem? Então, a redenção provém da infinita graça. Da infinita graça. E quando nós não temos Cristo na nossa vida, nós não conseguimos avaliar o preço da salvação. E é por isso que muitos servem a Deus de qualquer jeito. Muitos servem a Deus de qualquer maneira. Vamos para o ponto de número 2.2, que diz assim: o nosso Redentor vive. Tá? Jó disse, o meu Redentor vive. Então, como nós já dissemos, a redenção é o quê? O resgate do homem por Jesus Cristo através de sua morte. Mas a ideia de ressurreição, o meu Redentor vive. Morreu e ressuscitou o terceiro dia, e está vivo. E mais, ele vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar. Brevemente Jesus virá. Então é isso. Ponto 2.2. Veja, o nosso Redentor vive. Por quê? Porque o resgate não poderia ser feito só por um morto. Tá bem? Mas, através do plano de redenção, nós temos morte, ressurreição e retorno para buscar a igreja. Como eu já disse, se Jesus não ressuscita, nós seríamos uma religião qualquer parecida com as demais que tem na terra. Mas o nosso Redentor vive, ele ressuscitou. E o melhor de tudo, ele vai voltar para nos buscar. E a necessidade de redenção, que é o ponto 3.3, a necessidade de redenção, por que é necessário ser redimido? Porque tudo isto, porque, veja, o encanto da terra não pode... Acho que é mais ou menos assim, eu gosto tanto disso. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com crente de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que eu lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Porém, veja, se nós continuarmos cantando, pagar não é necessário, mas tem o encanto da terra, o encanto do pecado, que leva o ser humano a caminhar por seus próprios caminhos. Quando lembramos que o caminho, que acabamos de ler em João 14,6, é Jesus Cristo, o pecado também tem um caminho que leva o ser humano para a perdição. Ele faz, de todas as formas, que o homem acredite e siga o seu próprio caminho. E
o rei Salomão, o sábio, ele disse assim, que há caminhos para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos para a morte. Então, por que é necessário o resgate? Por que é necessário o resgate? O resgate ele é necessário por quê? Porque o caminho que estamos trilhando sem olhar para Jesus Cristo, que é o encanto do pecado, ele leva o ser humano para a morte. Vamos voltar lá no início novamente. Tá bem? Veja, a morte é o fim da trilha de todos aqueles que estão vivendo em pecado, estão vivendo nos seus próprios caminhos, no desejo dos seus corações, no mirar dos seus olhos, e assim sucessivamente. Então, este encanto ele é lançado. Veja, o mundo não é feio, o pecado não é feio, mas o fim de tudo isto é horrível, que é a morte. Aqui, no caso, a segunda, obviamente, a segunda morte, que é o caminho para o inferno. E nós precisamos tomar cuidado, porque não são poucos os caminhos, e agora eles estão sendo escrachados em todos os lugares, em todas as mídias, tudo que é oferecido para que o homem se afaste de Deus, para que o homem se afaste da presença do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Precisamos alertar, principalmente os mais jovens. Hoje eu estava ouvindo uma fala de uma jovem e ela ria. Ela disse, como é que nós vamos fazer isso? Ela é de uma determinada ideologia. Ela disse, nós vamos nos infiltrar nas escolas. Aí disse assim, mas não na sala dos adultos ou dos jovens. Não vamos na sala das crianças. Por quê? Porque a preciosidade é as crianças. Veja, que estão em formação. Então, é fácil lançar, né, encantar uma criança, tá? Tanto uma criança de idade quanto uma criança na maturidade. É fácil encantá-la com presentes deste mundo, com ofertas, com pratos deste mundo, que farão com que ele despreze o caminho do Senhor e queira caminhar por seu próprio caminho, obviamente sendo conduzido à morte. Mas se houver ali um homem, uma mulher que serve a Deus e puder abrir os seus olhos e mostrar que o caminho que conduz à paz se chama Jesus Cristo de Nazaré, obviamente uma alma ela será tirada das garras do inimigo e do inferno. Então vamos para o ponto de número 3, resultados do plano divino de redenção. Nós vamos para o ponto 3.1, que diz filhos de adoção. Nós já expressamos esta ideia em outras lições, mas eu separei aqui, ingressar na família de Deus. Tá? Por isso falou sobre adoção. Ou você é filho natural, ou você é filho por adoção, ou você é filho de criação. Então, nós temos 3 situações aqui para o filho, né? O filho natural, né? Pai e mãe, nós temos o filho por adoção e temos os filhos de criação. Tem diferença, irmão Maurício? Tem. Por quê? A adoção vai estar no papel, vai ter o sobrenome dos pais, vai ter isso, vai ter aquilo. A criação, só de criação, não. Talvez tenha aquela ideia, eu alimento, eu visto, tudo, mas não quero pôr o meu nome, não quero fazer isto, não quero fazer aquilo. E a criação. Lógico que na hora da herança, né, o filho natural e o filho por adoção, eles têm preferência. A não ser que seja uma família muito, muito boa. E os de criação, infelizmente, vai ser com o que sobrar. Tá? Então, ingressar na família de Deus está condicionada à maneira como a pessoa responde. Tá? Então, vamos para a ideia que está aqui. Para você fazer parte da família de Deus, você tem que responder. Condição, veja, condição. Você tem que responder à altura. O que é responder à altura? É você atender a todos os requisitos que são feitos para que você faça parte desta família. Então, a maneira como a pessoa responde à ação de Deus ao enviar seu filho. Quer dizer, você pecador, fadado à morte eterna. Nós temos Deus à direita, vamos colocar Deus à direita? Deus à direita nos ofertando
seu Filho amado para nos salvar. Então está aqui alguém desgarrado, sem família, e alguém oferecendo uma família. Mas para fazer parte, ingressar na família, tem uma condição. Qual é a condição? É como eu vou responder, quer dizer, como eu vou reagir a este presente. Como eu vou reagir a esta oferta. Qual é a oferta? Você só pode fazer parte da família de Deus se você receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e, por adoção, o zambujeiro sendo enxertado na oliveira verdadeira, e aí sim nós vamos fazer parte da família de Deus. O problema é na hora de responder. Porque para responder à ação de Deus, que é o envio de nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, nós vamos colocar muitos poréns. Tá? Nós temos muitas situações. Muitos olharam para trás. Um tinha uma junta de boi, o outro casou, o outro teve um ente querido falecido, o jovem era muito rico, o outro tinha muita colheita. Quer dizer, e hoje vão pedir a sua alma, para quem você tem preparado, para quem será. São muitas as situações, são muitas as formas, e muitas vezes também nós respondemos pela metade. Como Pedro. Pedro teve que responder 3 vezes. Praticamente a mesma pergunta. Praticamente, eu não disse que as 3 vezes Jesus Cristo perguntou, você me ama? Era a mesma situação. Não, são 3 situações diferentes. Mas vejam, o próprio apóstolo Pedro, ele teve que responder 3 vezes. Pedro, você me ama? Te amo. Não, não é isso que eu quero saber. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes a última. Aí sim ele responde como Deus quer. Aquela resposta, Senhor, tu sabes todas as coisas. Apesar de eu ter te negado 3 vezes, mas pela 3ª vez eu vou te dizer, eu me arrependo extremamente do que eu fiz. E o Senhor sabe que eu te amo. Agora eu te amo. Veja, então, para ingressar nesta família, a maneira como a pessoa responde. Como é que nós estamos respondendo ao convite de Deus? Como é que nós estamos respondendo ao convite de Deus? Qual é o convite? É a ação de Deus. Qual é a ação de Deus? Ele nos enviou. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e resgatar. Deus quer que eu não tenha feito outra letra, outro hino, criado outro hino. Mas, quando nós olhamos, é a forma como nós respondemos. E como é que nós vamos responder? Mas, irmão Maurício, tem 40 anos que eu sou crente. Irmão Maurício, tem 50 anos que eu sou crente. 30, e nós não aprendemos. Nós não aprendemos a responder ainda da maneira como Deus quer. 3:2, nós temos aqui a presença do Espírito Santo. Então, precisamos, primeiro o Filho, agora o Espírito. Como é que eu vou responder a ação ao enviar seu Filho? Vou aceitá-lo como Salvador? Outra condição, receber a promessa do Espírito, está conectado, está ligado com a nossa entrada na família de Deus. Veja, outra. Aqui eu respondo sabiamente a ação de Deus, que é enviar o seu Filho, e após isso, o que acontece? Receber a promessa do Espírito Santo está conectada com a nossa entrada na família de Deus. Há uma sequência. Então, primeiro, Jesus Cristo entra na minha vida quando eu o aceito como meu Salvador. Tá? Ato contínuo, batismo com o Espírito Santo. Vamos sempre repetir, eu tenho que falar em línguas estranhas, senão eu não sou salvo? Não, mas eu preciso buscar o batismo, este revestimento de poder. Veja, receber a promessa do Espírito Santo. Eu posso entender aqui como sendo habitação, porque eu aceitei a Jesus verdadeiramente como meu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. Mas, num determinado momento, eu vou precisar do revestimento. Do revestimento de poder. Do revestimento de poder. Tá bem? Principalmente para obras específicas, para ministérios específicos. Tá bom? Então, primeiro, ingressar na família de Deus. Condicionado.
a maneira como eu respondo à ação de Deus ao enviar o seu filho. Vou aceitá-lo ou não? Segundo, receber, aceitei. Agora, ato contínuo. Receber a promessa do Espírito Santo que está conectada com a nossa entrada na família. Então, veja, ingressar na família, entrar na família. É a mesma coisa. Aceitar Jesus Cristo como Salvador, habitação do Espírito Santo, revestido de poder, tá bom? Aqui nós já temos o poder pentecostal, né? E terceiro e último, como nós falamos aqui, para encerrar a lição, nós temos também esta situação: paz com Deus e paz de Deus. Outro resultado da ação redentora de Jesus Cristo na vida dos seus discípulos é a paz. Paz com Deus e a paz de Deus. São duas situações diferentes. Paz com Deus me remete o quê? A minha reconciliação com Deus. Romanos, de novo, eu gosto muito. Romanos capítulo 5, versículo 1. E a paz de Deus que excede a todo entendimento. É aquele momento em que, determinada situação em que tudo está sendo transformado de forma caótica, destrutiva, o cristão, ele tem a paz de Deus. E essa paz de Deus faz com que ele consiga conviver com a situação e com as pessoas, tá bom? É paz em meio à guerra. Paz. Outro resultado. Então, para entrar na família, eu respondo positivamente à ação de Deus ao enviar Jesus Cristo, seu Filho. Vou aceitá-lo como meu Salvador. Ato contínuo, habitação do Espírito Santo, revestido, transbordando do Espírito Santo. E o outro resultado é a paz. Então, eu tenho Cristo na minha vida, estou cheio do Espírito Santo e vivo em paz. Vivo em paz com Deus e vivo em paz com os homens. Aconteça o que acontecer, eu estou em paz. Amém? Então, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus, foi a lição de número 12. Até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, a 13ª, a última aula desse trimestre. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.